O título dessa mensagem, queridos, é uma provocação. Uma provocação para você. E eu queria, antes de pregar, orar. Fazendo uma pergunta para você. O que, para você, para a sua vida, o que seria para você sair do nada para o tudo? Pense em você. O que seria para você sair do nada para o tudo? O que seria para sua família sair do nada para o tudo? O que seria para você na sua saúde sair do nada para o tudo? O que seria para você na sua vida financeira sair do nada para o tudo? O que seria para você nesses dias que você está vivendo sair do nada para o tudo? Se Jesus chegasse para você e perguntasse, como ele perguntou a Bartimeu, o que queres que te faça? O que queres que eu te faça para sair do nada para ir para o tudo? Você teria uma resposta? Vocês estão aí? Então abaixa a sua cabeça. Antes de pregar, eu vou orar. Afinal, a gente ora outra vez. Volto a perguntar a você. Primeiro, olha para a sua vida. O que seria para você sair do nada para o tudo? O que seria, olhando para a vida dos teus filhos ou netos, o que seria na vida deles sair do nada para o tudo? O que seria na sua família sair do nada e ir para o tudo? O que seria para você esse maior problema que te preocupa tanto, que faz você pensar tanto? O que seria nesse problema sair do nada e ir para o tudo? Fale para Deus. Nós estamos aqui em oração. Estamos aqui falando com o Pai. Jesus, ele perguntava: queres ser curado? O que queres que eu te faça? Jesus gostava de perguntar. O que seria para você sair do nada e ir para o tudo? Pai querido e Pai amado, nós queremos te louvar, te agradecer, te bendizer, porque a tua palavra é quem gera fé no nosso coração. E a fé é a certeza em coisas que se esperam. É a convicção em fatos que ainda não se veem. A fé, muitas vezes, ela vai contra a esperança. A fé opera milagres na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. A fé transporta montanhas. Pela fé, a gente salta muralhas. Então, meu Pai, ouve a oração que está saindo do coração de cada um. Cada um tem a sua situação de nada, que pode se transformar num tudo. Ouve a oração, ouve o clamor, ouve o apelo que sai do fundo do coração dessa mulher, desse homem. E ao ministrar a palavra, a nos expormos a tua palavra, que essa palavra opere milagres na vida de cada um de nós. Pela fé já te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Então vamos abrir a nossa Bíblia em 1 Samuel 17, de 24 a 30. Eu vou contextualizar. Está falando da vida de Davi, quando ainda era jovem, cuidava das suas ovelhas. Está falando dos irmãos dele, que estavam no exército de Saul. E aí o pai pediu que Davi fosse ver como é que estavam os irmãos, que estavam lá no exército de Saul. Preparou uma merenda, como todo pai e toda mãe gosta de fazer.
uns queijos, uns grãos. Leva lá para os teus irmãos e vê como eles estão. Aí no versículo 24 diz assim: Jesus chegou lá, havia uma situação estabelecida. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam dele. Está falando de Golias, querido. Que Golias estava desafiando Saul e seus exércitos. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam dele com muito medo e diziam uns aos outros: vocês viram aquele homem? Ele veio para afrontar Israel. O rei dará muitas riquezas, está falando de Saul, para quem matar aquele homem. Também lhe dará a filha em casamento, e a casa de seu pai isentará de impostos em Israel. Então Davi, que estava chegando, perguntou aos homens que estavam perto dele: o que será dado ao homem que matar esse filisteu? E livrar Israel de tal afronta. Quem é esse filisteu incircunciso para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo: é isso que será dado ao homem que o matar. Presta atenção, querido. Eliabe era o irmão mais velho de Davi, que estava no meio do exército de Saul. Ouviu Davi falando com aqueles homens, e ele ficou irado com Davi. E disse: por que você veio para cá? Com quem você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e mau. Você veio aqui só para ver a batalha. Família, às vezes a gente não entende, né, minha gente? Davi respondeu: o que foi que eu fiz contigo agora? Apenas fiz uma pergunta. Então Davi, presta atenção, se desviou dele na direção de outro e fez a mesma pergunta. E o povo lhe deu a mesma resposta diante. Alguns homens que tinham ouvido as palavras de Davi foram anunciá-las a Saul, que mandou chamar Davi. Davi disse a Saul que ninguém desanime por causa dele. Este seu servo irá e lutará contra esse filisteu. Porém, Saul disse a Davi: você não poderá ir contra esse filisteu para lutar com ele. Você ainda é jovem e ele é guerreiro desde a sua mocidade. Davi respondeu: esse seu servo apacentava as ovelhas do pai. Quando vinha um leão ou um urso e levava um cordeiro do rebanho, eu saía atrás dele, batia nele e livrava o cordeiro da sua boca. Se ele se levantava contra mim, eu o agarrava pela barba e o golpeava até matá-lo. Este seu servo matou tanto o leão como o urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, porque afrontou os exércitos do Deus vivo. E Davi continuou: o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso, ele me livrará das mãos desse filisteu. Então Saul disse a Davi: vá, e que o Senhor esteja com você. Saul vestiu Davi com a sua própria armadura, pôs um capacete de bronze e o vestiu com uma couraça. Davi o cingiu a espada sobre a armadura e tentou andar, pois jamais a havia usada. Então Davi disse a Saul: não posso andar com isso, porque nunca o usei. E Davi tirou tudo aquilo de sobre si, pegou o seu cajado na sua mão, escolheu 5 pedras lisas do ribeiro, pôs no seu alforje de pastor que trazia consigo, e com a sua funda, sua tiradeira na mão, foi na direção do filisteu. Até aqui está bom. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Pai querido, fala conosco agora. Fala diretamente ao coração de cada um durante a ministração dessa palavra e faz muito mais do que nós estamos pedindo. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Uma coisa que a gente tem repetido aqui, e a gente não se cansa de repetir: a vida tem oportunidades que nós não podemos perder. Alguém diga amém.
A vida tem oportunidades que nós não podemos perder, porque é muito improvável que outra oportunidade como essa se repita. Tem oportunidades que a gente tem na vida que são únicas. Vamos citar alguém que a gente já falou dele aqui hoje, Bartimeu. Bartimeu no caminho de Jericó. Ele ouviu que Jesus passava, foi a última vez que Jesus passou por Jericó. Depois disso, Jesus nunca mais foi a Jericó. Então, Bartimeu, quando ouviu que esse barulho aí é Jesus, o Nazareno, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele não perdeu a oportunidade. Zaqueu, quando soube que Jesus estava passando, subiu na árvore, não perdeu a oportunidade. Jesus, quando passou pela coletoria de impostos, chamou Pedro e disse: Simão, venha comigo. E ele foi. Então, querido, tem oportunidades na nossa vida que a gente não pode perder, porque elas são únicas. Elas não se repetem. Às vezes é muito improvável isso acontecer outra vez. Então a gente não pode perder. Segundo, queridos, uma oportunidade às vezes tem o poder de mudar tudo que vem depois. Não foi isso que aconteceu com Bartimeu? Tudo mudou na vida de Bartimeu depois disso. Aconteceu com Simão, tudo mudou na vida dele. Então, tem oportunidade que elas vêm, querido, para tirar a gente do nada e levar para o tudo. Tem oportunidades que vêm para mudar tudo que vem depois. Presta atenção aqui ao texto, é proposital. Davi tinha um trabalho rotineiro. Ele cuidava de ovelhas no deserto. Sabe aquele dia que todo dia é a mesma coisa? Ele tinha um trabalho que era quase nada. Ele só tinha que tomar conta das ovelhas. Era um trabalho, querido, que aos olhos dos outros era meio desprezível. Ficar aguentando ovelha, mé, mé. Entendeu? Então, a vida de Davi era uma rotina, todo dia. Raras exceções, alguma coisa mudava. E uma das exceções que aconteceram foi dessa ocasião aqui, quando seu pai pediu para ele ver como é que estavam os irmãos. Vai lá, leva uns queijos para os teus irmãos, leva uns grãos, vê como eles estão. Sem maiores expectativas, queridos. Sem maiores possibilidades. Eu já trabalhei em serviço burocrático, dentro de escritório, e quando surgiu uma ocasião de eu ir para a rua, eu adorava. Não é? Nesses dias de pandemia aí, muitas vezes eu peguei minha mulher, vamos fazer isso, vamos fazer lá, que bom, sair de casa, olha a rua. Então Davi saiu, querido, sem expectativa nenhuma. Vou lá ver como é que estão meus irmãos. Chegando lá, ele se viu diante de uma situação que ele não esperava. Uma situação que ele até desconhecia, ele não sabia de nada. Ele só vivia lá no deserto, cuidando das suas ovelhas. Há 40 dias, Golias, um gigante filisteu, estava desafiando Saul e seus exércitos, pedindo um homem para enfrentar ele. Todo dia, debochando, criticando, não é? Chacoalhando com o exército de Saul, com o povo de Israel. Há 40 dias que isso já estava acontecendo. Aí Davi vem e faz uma pergunta. Quem é, pois, esse circunciso filisteu que está afrontando o exército do Deus vivo? Presta atenção, querido. Perguntas, às vezes, elas abrem caminhos. E perguntas, às vezes, elas criam problemas.
Presta atenção nisso. Né? Quando Jesus perguntou para Bartimeu, o que queres que eu te faça? Abriu um caminho na vida de Bartimeu. Quando ele disse para aquela mulher, ninguém te condenou? Nem eu. Vai em paz. Então tem perguntas, queridos, que elas abrem caminhos, e tem perguntas que elas criam problemas. Veja só, Davi fez uma pergunta aqui. A princípio, a pergunta que ele fez criou um problema com seus próprios irmãos. Era o que eu estava dizendo, querido. Família, às vezes, é difícil de entender. Às vezes a família te põe para cima, e às vezes a família te põe para baixo. Outro dia tinha uma moça falando, a minha mãe tem uma propriedade, ninguém me bota para cima como ela. Quando ela me vê que eu estou mal, ela me bota para cima. Mas ela tem uma outra propriedade, quando ela quer me botar para baixo, ela me derruba com profissionalismo. Uma moça aí que contou isso. Tem nada a ver com a sua vida. Então veja só, querido. A princípio, a pergunta de Davi criou um problema. Viu que o irmão falou, o que você está fazendo aqui? Com quem você deixou as tuas poucas ovelhas? Aquele trabalhinho michuruca que você tem lá? Aquele nada que você tem lá? O próprio irmão falou isso. E diz a palavra, né, que Davi se desviou dele. Presta atenção, meu irmão. Tem gente que você tem que se desviar. Amém? Vocês estão aí? Amém. Tem pessoas que quando botam você para baixo, te desvalorizam, te criticam, jogam farpa em você, do nada. Davi só fez uma pergunta, ele disse, que mal que eu fiz? Eu fiz uma pergunta. Diz que Davi se desviou dele. Tem alguém na sua família que às vezes você tem que se desviar? Tem. Por incrível que pareça, tem. Às vezes tem gente na própria família que a gente tem que se desviar. Amém, queridos? Por outro lado, presta atenção, querido, perguntas também abrem caminhos, perguntas abrem possibilidades, perguntas abrem oportunidades. Por quê? Alguém escutou Davi falando e foi contar para quem? Para o rei Saul. E Saul, ouvindo falar de Davi, mandou chamar ele. Aqui tem uma outra coisa que a gente tem surpresa, querido. Às vezes a gente não encontra apoio em quem a gente esperava encontrar apoio. Por exemplo, família. No caso aqui, às vezes você não encontra o apoio em quem você aguardava, em quem você esperava. E você se surpreende que quem te dá apoio é alguém que não é de dentro, é de fora. Alguém que vem de fora, que você nem esperava. Foi o que o rei Saul fez. Saul mandou chamar Davi e disse, Davi, você faz isso, então eu te ajudo. Toma minha armadura, toma meu capacete. Só que Davi não conseguiu se ajeitar naquilo tudo, né? E aí Davi, queridos, presta atenção aqui. Davi é uma figura nossa. Nós somos que nem Davi. Você é que nem Davi. Davi, querido, ele se firmou nos seus próprios recursos. Ele se firmou nas duas maiores vitórias que ele teve na vida dele. Quando ele matou um leão e quando ele matou um urso. Davi pegou a sua funda, que era uma tiradeira. Ele pegou umas pedras e partiu para cima do gigante. Olha só, querido, ele se fiou no que ele sabia fazer, no que ele estava acostumado, no que ele dava conta. Agora me diz uma coisa, querido, o que era uma funda e 5 pedras
diante de um gigante Golias. O que era isso? Nada. O que é uma tiradeira com 5 pedras? Nada. Diante de um gigante de quase 3 metros. Então, querido, já trazendo para nós, hoje, diante dos desafios que nós estamos enfrentando, nós não podemos perder as possibilidades que nos aparecem. Estou repetindo, não perca as possibilidades que aparecem, não perca as oportunidades que aparecem, não perca. Por quê? Porque essas situações que aparecem, elas podem mudar tudo que vem depois. Elas podem tirar você do nada e levar você para tudo. Outra coisa, não se deixe abater por palavras que te desvalorizam. Não se deixe abater com aqueles que te botam para baixo. Não se deixe abater com aqueles que dizem que o teu trabalho é o mesmo que nada, que o que você faz não presta para nada, que você não vai em lugar nenhum fazendo o que você está fazendo. Não se deixe abater por esses. Amém, querido? Como faz que nem Davi, se desvia deles. Agora, querido, conte com o apoio daqueles que te encorajam, com aqueles que te animam, com aqueles que te dão força. Conte com aqueles que acreditam em você. Amém, queridos? O Pedro estava lá lavando as redes, mas os amigos estavam lá com ele. Davi aqui, ele contou com o apoio de Saul. Então, a gente às vezes, querido, a gente tem que se desviar daqueles que nos botam para baixo e se acercar de quem nos dá fé, nos dá ânimo, nos dá coragem, que acredita em nós. Fala para o teu irmão, meu irmão, posso falar sério? Fala para o teu irmão, posso falar sério? Eu acredito em você. Eu acredito no que Deus pode fazer na tua vida. Eu acredito no que Deus pode fazer através da tua vida. Amém, queridos? Eu vi aí que tem gente que não falou nada. E tem gente que nem olhou para o lado. Meu irmão, se você não acreditar em você, quem é que vai acreditar? Amém? Agora, uma outra coisa que a gente olhando para esse texto, queridos, nós que estamos vivendo um tempo de nada, ou nós que estamos enfrentando um Golias, nós que estamos diante de uma possibilidade que apareceu, uma oportunidade, a gente também tem que se lembrar, como Davi, da nossa própria história. Se você olhar para a sua história, você já matou leão também. Você já matou urso também. Amém, querido? Se você olhar para a sua história, você vai se lembrar que você já passou por momentos muito difíceis. Mas você conseguiu superar e está vivo hoje, glorificando, dando glória a Deus, bendizendo a Deus. Foi um momento difícil, foi um momento apertado, mas você superou, você sobreviveu e está aqui hoje louvando e glorificando o nome do Senhor. Quem aqui, querido, já quebrou financeiramente? E você não conseguiu se recuperar? Quem é que aqui já ficou endividado? E você se desesperou? Mas você se recuperou? Ou está se recuperando? Quem é que aqui já foi desenganado por médico? Quem é aqui que já ficou sem emprego? Sem uma fonte de renda? Talvez tenha ficado até sem um teto. Não tinha nem casa para morar. E você hoje tem a sua própria casa? Amém, querido?
Então, queridos, nós como Davi precisamos nos lembrar os dias piores que a gente já enfrentou e que a gente conseguiu sobreviver. Amém? Você pode parar por um momento e lembrar tudo, as vitórias que Deus já te deu. Pode se lembrar dos seus piores momentos, que você pensou que a tua vida tinha acabado, que tinha chegado ao fim, e você hoje está vivo aqui. Amém? Então veja só, querido, que Davi foi com essa fé, foi com essa coragem, foi com esse ânimo, que Davi foi para cima de Golias. Foi com essa fé, com esse ânimo. Então, queridos, tem vitórias que a gente não alcança só no campo da batalha, a gente alcança antes. A gente alcança antes com fé, com ânimo, com boa disposição, com coragem, se acercando de pessoas que nos ajudem, se acercando de pessoas que nos colocam para cima, se acercando de pessoas que geram fé no nosso coração. Amém, querido? Depois disso, o que Davi fez? Ele fez o que ele sabia fazer. Ele teve fé, fez o que ele sabia fazer, e o resto, quem fez foi Deus. Amém? Então, já aplicando essa palavra na nossa vida, existem pessoas aqui que hoje estão enfrentando situações que são desafiadoras. Pessoas aqui hoje enfrentando situações que dão até medo. Olha só, querido, esse problema que você está enfrentando pode trazer uma grande solução para a sua vida, que não vai afetar só a tua vida, vai afetar a vida de todos que estão ao seu redor. Pode ir muito além do que você possa imaginar. Um versículo que a gente falou domingo passado, foi um versículo que Vivi falou no culto de terça-feira de tarde, não é? Tem coisas que Deus responde, mas Ele vai muito além do que a gente imagina. No caso de Davi aqui, querido, tirou ele do nada e levou ele para tudo. Depois desse episódio, Davi se tornou o comandante-chefe das tropas de Israel. Um pastor de ovelhas que vivia no deserto, de repente se tornou um comandante-chefe. Ganhou uma mulher de presente, a filha de Saul. A sua casa ficou isenta de impostos. Davi saiu do nada e foi para o tudo. Mudou tudo na vida dele, queridos, e mudou tudo na história de Israel. Porque Davi veio a se tornar o rei que mais vitórias alcançou em Israel. Amém, querido? Então presta atenção, nesses dias que você está vivendo, tem coisas que Deus quer ver acontecendo na tua vida. Prega para o teu irmão, meu irmão, tem coisas que Deus quer ver acontecendo na sua vida. Agora Deus não quer só abençoar você, Ele quer abençoar também todos que estão ao seu redor. Mas presta atenção, não depende só de Deus, depende também das nossas ações. Então, repetindo para a gente orar, repetindo para a gente orar, repetindo para a gente orar, repetindo para a gente orar. Isso aqui é um código, mas ainda não aprenderam. A gente repete. Queridos, quem é que tem um Golias aqui pela frente? Vou repetir para você, tá? Você que tem um Golias pela frente. Não perca as oportunidades. Tudo que acontece pode ser uma oportunidade. Amém, querido? Se acerque das pessoas certas. Só compartilhe a sua vida com quem tem a fé que você tem. Só compartilhe os seus problemas que você tem, que te angustiam tudo, com gente que sabe que vai dizer, vamos ter fé, vamos orar, vamos confiar. Por que você não faz assim? Por que você não faz assado? Se desvia, querido, daqueles que só dizem, não vai dar em nada, vai ficar pior, não tem mais solução não. Se desvia desse, minha gente. Lembra das vitórias que Deus já te deu.
Quem aqui é capaz de lembrar um momento na tua vida que foi uma grande vitória, que você tem muita gratidão a Deus? Você se lembra, querido, de um momento que foi uma grande vitória e você hoje tem muita gratidão a Deus? Então, meu irmão, se lembre das tuas vitórias. Isso mesmo, minha irmã. Fica de pé e até agradece. Agora, faça o que você sabe fazer. Né? Davi pegou a funda dele. Querido, momento de enfrentar gigante não é momento para inventar história, não. Faça o que você sabe fazer. Ah, só sei orar. Então dobra o teu joelho e ora. Ah, eu só sei jejuar. Então jejua. Ah, eu só sei entrar no meu quarto, dobrar meu joelho e falar com Deus. Faz o que está ao seu alcance. Ah, eu não sei o que eu falar. Fala que o Senhor é teu pastor e que nada te faltará. Amém, querido? Faça o que está ao teu alcance. Davi fez o que ele sabia fazer, minha gente. Cuidar de ovelha. E jogar pedra nos lobos que apareciam. Era só isso que ele sabia fazer. E fazendo o que ele sabia fazer, ele pegou a tiradeira, pum! Na testa de Golias, e Golias caiu morto. Amém, queridos? Faz o que está ao teu alcance e o resto é com Deus. Só Deus é que pode fazer. Amém? Eu queria convidar você a se colocar de pé. Vou fazer outra pergunta, essa é mais desafiadora. Quem é que tem um Golias e você acredita que dá para enfrentar esse Golias? Tem? Você acredita? Vou pedir algo mais, querido. Vou pedir que você saia do teu lugar e venha aqui. Eu acredito que dá para enfrentar esse Golias e vencer esse Golias. Sai do seu lugar e vem aqui, que eu quero orar junto com você. Você que diz, eu acredito que dá para enfrentar isso aí. É um gigante. Ele te ameaça. Ele te dá medo. Olha só, querido, sem fé a gente não faz nada. Você precisa acreditar. Crer que dá para enfrentar e sair vitorioso. Agora você abaixa a sua cabeça, vou fazer uma pergunta que é muito parecida com o que eu já fiz antes. O que para você hoje é um gigante que te amedronta, te ameaça, te assusta? Às vezes você se sente muito pequeno ou pequena diante do desafio. Às vezes você diz assim, eu não tenho condições de enfrentar isso. Eu não tenho recursos, eu não tenho capacidade, eu não tenho treinamento, eu não tenho estudo, eu não tenho palavras, eu não sei falar. Meu irmão, minha irmã, faça só o que você sabe fazer. Não inventa, não. Faz o que você sabe fazer. E deixa o resto com Deus. Amém? Faz aquilo que está ao seu alcance. E deixa o resto com Deus. Pai querido e amado, nós queremos te agradecer por essa manhã. Queremos te agradecer, Pai, porque alguns de nós talvez tenhamos chegado à tua casa hoje até para baixo, derrubados. Às vezes as palavras que nós ouvimos ao nosso redor, em vez de nos dar força para prosseguir, geram medo, nos assustam, nos ameaçam. Começamos a ver gigante até onde não tem gigante. Teus discípulos uma vez viram o Senhor e pensaram que o Senhor era um fantasma. E a gente às vezes também é assim, Pai. A gente vê fantasma, a gente vê gigante, a gente vê muralha, e sempre nos achamos menores, pequenos. Eu não tenho nada para lidar com isso. Pai querido, nos dá coragem. Em primeiro lugar, Pai, eu creio na Tua palavra. Eu queria que você falasse isso para Deus.
Pai, eu creio na Tua palavra, eu creio nas Tuas promessas. Tudo que a Tua palavra diz é verdadeira. Eu creio, Pai, nas Tuas promessas. E aquilo que estiver ao meu alcance, eu vou fazer. Eu vou abrir a minha boca, eu vou fazer o que eu posso fazer. Aquilo que está à minha mão, eu vou fazer. Davi fez o que ele podia fazer. E o resto, o Senhor fez. E dali para frente, tudo foi diferente na vida de Davi e na vida de Israel. Pai, então eu oro pelo meu irmão. Alguns aqui se sentindo um nada diante de um gigante, diante de um desafio. Talvez se perguntando, será que eu vou ter condições de enfrentar isso? Será que eu vou ter condições de lidar com isso? Meu Pai, fortalece, revigora a fé do meu irmão, e que a fé dele não seja uma fé morta, mas seja uma fé com obras, com ações, com movimentos, com palavras. E que o meu irmão venha experimentar na vida dele o tudo que só Deus pode dar. Que caia por terra a tristeza, que caia por terra a depressão, que caia por terra a enfermidade no físico, enfermidade na alma, nas emoções, que caia por terra todos os obstáculos, todos aqueles que têm se levantado contra ele, contra ela, tem jogado praga contra ele, contra ela, tem desvalorizado, caia por terra todos eles. E que o meu irmão se levante, enfrente o que tem que enfrentar e tenha mais uma grande vitória na vida dele. Eu oro por ele e abençoo ele nessa hora, no nome de Jesus. Amém. Uma salva de palmas aos